enviaram perguntas aqui nesse auditório, pelo Facebook, pelas várias rádios. Desculpa se não teremos tempo, mas agradecemos o pensamento e a vontade de escutar mais. E nesse momento a gente começa com uma pergunta. Eu falei para o Décio que a maioria das perguntas vai ser parte A e parte B, para abranger várias perguntas sobre o mesmo assunto. E a primeira é: como é que a gente sabe a nossa missão? Todos nós temos uma missão? Ou somente alguns? E o que é que eu posso fazer para ajudar o meu próximo? Como eu sei a maneira de proceder, além de ajudar com doações, pela internet ou o que for? Como é que é? Como é que é a primeira parte da pergunta? A primeira parte é: qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? Olha, essa história de missionário, né? Eu acho que depende, tudo depende do conceito que você dá para a palavra, né? Para mim, missionário é aquele que tem uma missão. E acho que missão todos nós temos. Cada um tem a sua. E a missão de cada um de nós não é mais importante que a do outro. Elas são diferentes. A gente fala de Madre Teresa de Calcutá, a gente fala de Gandhi, a gente fala de Chico. Tem espíritos desse naipe misturados aqui entre nós. Vocês já devem ter conhecido alguns deles. Não é? E são os anônimos. Eles também são missionários. E você é missionário? Você é missionário. Você tem uma missão. Qual é a sua missão? Você sabe, está dentro do seu coração. Às vezes ele grita para você: faz isso, e você não faz. Não faz porque não quer. A missão de cada um está dentro de si mesmo. Quando eu entrei em contato com a AME, quando eu conheci a doutora Marlene, eu senti que aquilo era importante para mim. Não é? E isso foi tomando uma dimensão na minha vida tão grande que hoje eu nem imagino eu não fazer isso. Eu acho tão estranho vocês agradecerem que a gente veio. Né? Eu que fico grato que vocês geraram isso e me chamaram ainda. E eu estou aqui no meio de um monte de gente, a gente tirar aquela foto, todo mundo feliz e rindo. Gente, obrigado. Então, se eu tenho uma missão de fazer a palestra, eu não posso fazer a minha missão se o pessoal da rádio não estiver transmitindo, se a Márcia não estiver apresentando, se vocês não estiverem correndo atrás para comprar os cookies, fazer o café, alugar a sala. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo o que a gente sabe que a gente precisa fazer. Por que é domingo e vocês estão aqui? O que vocês estão fazendo aqui no domingo? Um dia tão gostoso. Por que vocês não estão lá fora? Porque vocês sabem que vocês estão aqui. Porque vocês precisam estar. Então, a tua missão está escrita dentro de você. Lê. Se você não lê, ela vai gritar na sua orelha. Mas faz. Sabe? Vai atrás. Ah, mas eu não vou conseguir. Não importa. O que importa é tentar. Está escrito lá no livro, no Evangelho. O verdadeiro espírita é o que se esforça em fazer o que ele acha que é certo. Né? Então, eu acho que é isso. E a parte B é... Como auxiliar? Como auxiliar? Gente, milhões de oportunidades de auxiliar. Que tal começar falando bom dia, boa tarde, boa noite, com um sorriso? Aconteceu um negócio tão legal comigo aqui. A gente foi comprar um negócio no supermercado e aí a caixa, ela estava sorridente, né, feliz e tal, estava atendendo bem a gente. Só que ela falou aquele inglês, né, o meu inglês está bem atrofiadinho, nunca foi lá grandes coisas, né, mas ela... Eu não entendi nada, aí eu sorri para ela. Aí quem que estava com a gente? A Andréia. A Andréia estava com a gente e falou assim... ela está perguntando se você quer fazer de tal jeito, vai pagar no cartão, aquelas coisas assim. Aí eu falei, ela fez, aí ela falou assim, aí eu entendi, ela falou assim, um sorriso é universal, todo mundo entende. Ela falou, e eu entendi. Aí eu falei, e você tem um belo de um sorriso, falei para ela. Aí ela sorriu mais ainda. Foi um momento tão legal, né, tão interessante, que o que eu fiz? Só sorri. Né, tipo assim, não estou te entendendo. Eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. Me desculpa. Né? E ela me tratou super bem. Você entra num lugar, tem uma pessoa ali que está numa posição subalterna,
Mas ela é uma pessoa. Olha para ela, fala bom dia, dá um sorriso. É tão simples, é tão fácil. E se você estiver ali disponível, a oportunidade de ajudar não vai faltar. E você não precisa revolucionar o mundo. Você não precisa acabar com a fome no planeta. Não. Um sorriso, né? Um tratar bem. Já está de bom tamanho. E a hora que a oportunidade de você ajudar aparecer, você vai saber que você pode fazer aquilo lá. Para quantos de vocês custa R$50 por mês? O que vocês fazem com R$50 por mês aqui? Que tal adotar uma criança na África? Pronto, tá um bom começo, né? Entra no site Fraternidade Sem Fronteiras e tira uma criança da desnutrição. Com 2 pratos de arroz e feijão por dia e um frango uma vez por semana, você vai tirar ela da desnutrição. E ainda vai arrumar um lugar para ela dormir. R$50 por mês. Não tá bom? Né? Apesar de que isso não é caridade, isso é esmola, porque os R$50 não vão fazer falta para você. Né? Mas já é um bom começo. Obrigada. Vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Falar um pouquinho sobre mediunidade. Foi falado ontem um pouco, e eu queria perguntar que no diálogo com os espíritos, numa reunião mediúnica, como é que a gente pode aprender a nos utilizarmos menos da palavra para acolher mais o espírito comunicante? Olha, eu acho, de tudo que eu já vi no espiritismo, a tarefa mais difícil é do dialogador. Eu não tenho a menor dúvida disso. E acho também que, assim, para mim aquilo é uma psicoterapia ultra rápida. Acho que seria de grande valia se os dialogadores tivessem algumas dicas com psicoterapeutas. Né? Eu já fiz essa sugestão algumas vezes. Você pegar psicólogos e os psicólogos lançarem as bases de uma psicoterapia. O que eu posso, o que eu não posso fazer, o que eu posso, o que eu não posso falar. Fora isso, perspicácia, né? E ouvido. Então você precisa ouvir o espírito, você precisa ser ele, como se fosse uma consulta médica, para tentar entender como ele vê a vida. Né? Não adianta nada você falar, pense em Jesus. Que Jesus? Quem é esse cara? Não estou nem aí, eu quero matar esse outro. Quer dizer, não adianta você falar de Jesus. Agora, o que eu acho que a pessoa pergunta, e eu acho muito importante, é a energia de amor que você tem. Então, não adianta você ter toda a técnica se você não tiver o amor. Jung falou isso, né? Saiba todas as técnicas, todas as possibilidades, mas quando você estiver tocando uma alma humana, que você seja outra alma humana. Quer dizer, não adianta nada eu saber tudo da técnica, se na hora que eu estou lá, eu não estou fazendo com amor. Eu não estou olhando para aquele espírito como uma vítima, como um paciente, como alguém carente que precisa da minha orientação, da minha ajuda para ele encontrar a orientação. Né? E muitas vezes a gente percebe o orientador despachando o paciente. Você não está pronto não, você não está me ouvindo, a gente não está conseguindo dialogar, eles vão te levar aí, tchau. Próximo, virou SUS. Reunião mediúnica SUS. Né? Eu acho que tem que ter, é igual o consultório mesmo. Aquele paciente está demorando muito. Bom, tem paciente que precisa de mais tempo, tem outros que vai mais rápido. Não tem essa, não tem padrão. Você está sentindo que o espírito não resolveu, que ele não está entendendo? Poxa, vamos lá, vamos pensar em alternativas. Às vezes a espiritualidade se conecta com você e você vai achar uma solução legal para aquilo lá. E acha, hein? E acha. Né? Outro dia aconteceu na mesa mediúnica uma coisa bem legal. O espírito, ele estava atacando o filho, né? Porque ele não conseguia atacar o espírito que ele queria obsediar. Então ele resolveu atacar o filho desse espírito. E estava conseguindo. Só que a história era a seguinte. Ele tinha... A esposa do que ele estava obsediando, a mãe do menino, ela tinha sido filha dele em uma outra vida. E ele tinha estuprado ela. E ele não conseguia entender como é que a filha dele tinha casado e gostava do cara que tinha estuprado ela. Só que ele tinha estuprado ela umas 10 encarnações atrás. E ele não tinha conseguido reencarnar mais de ódio. Ele ficou tão ligado, né, no espírito. Só que esse espírito também andou. E agora ele não conseguia obsediar mais ele. Então ele pegou o menino. Aí vocês entenderam o que eu quis dizer? Ficou meio confuso, né? Aí ele pegou e o dialogador falou o seguinte: mas então o seu ódio por ele é maior do que o seu amor por ela.
Não, ela é minha filha, de jeito nenhum. Mas ela também é mãe do menino. E você está fazendo o menino sofrer para atacar ele, mesmo sabendo que ela também sofre? O espírito ficou quieto. Eu não tinha pensado nisso, mas então pensa, meu irmão. Afinal de contas, em quem que você está atirando? Quem que você quer acertar? E eu achei aquilo genial. Eu falei, nossa, que legal, como esse cara pensou nisso? E ele conseguiu domar o espírito e dar uma chance para aquele espírito que começou a chorar e foi acolhido. Olha que demais. Então, eu acho que assim, não tem uma regra. Você tem que entrar com o coração ligado, antenado, com a tua pineal acesa, para receber o download da espiritualidade, que vai te mostrar esses caminhos, e com o coração aberto, para você poder ver naquele paciente, naquele espírito que está ali diante de você, um espírito sofredor, e não um algoz, alguém mau que está fazendo mal para o outro. Gente, tira essa coisa de bandido e mocinho da sua cabeça. Não existe isso. Ninguém é só bandido e ninguém é só mocinho. Né? Bom, eu acho assim. Décio, como é que a gente pode entender a pauta espírita que diz os erros devem ser expiados? Interessante isso. Tem uma palestra que eu fiz em Goiás, que foi quando eu estudei esse assunto, e eu descobri que a palavra expiação, no dicionário, um dos sinônimos da palavra expiação, significa autoflagelação. Você se autodestruir ou se autopunir para pagar algum erro que você cometeu. Gente, depois que eu li isso, eu passei a odiar essa palavra. Porque eu acho que nós não temos que nos autoflagelar, nunca. Então, a verdade é que a expiação, o jeito como a palavra expiação é usada no Espiritismo, não é esse de autoflagelação. Mas a gente tende para esse lado, isso que me preocupa. O que eu entendo da palavra expiação colocada pelo Espiritismo é assim, oportunidade de consertar os erros do passado. Então é a responsabilidade, não a culpa. Né? A culpa, ela vai me paralisar, a culpa vai me fazer adoecer, a culpa vai fazer eu sofrer e vai me fazer estagnar. O culpado é o que sente e chora. O responsável é o que levanta e trabalha. Então eu derramei o leite na sala, sento e fico, estraguei o tapete, puxa vida, oh meu Deus, mas não faço nada. Esse é o culpado. O responsável levanta, pega e vai limpar o tapete. Será que eu consigo limpar? Será que vai ficar legal? Será que não? E vai lá, esforça, troca, até conseguir. Então, eu acho que assim, a expiação que o Espiritismo nos coloca é a expiação de evolução, de responsabilidade e não de culpa. Então, eu não preciso me autoflagelar. Né? Eu preciso evoluir. Eu preciso admitir os meus erros, trabalhar para consertar o prejuízo que eu provoquei e avançar. Né? Eu acho que eu falei sobre isso ontem. Uma pergunta em duas partes. Por que é tão difícil fazer reforma íntima? E como iniciar essa reforma íntima em uma nova identidade quando se perde as esperanças? Pois é. Não sei. Olha, se eu soubesse como faz reforma íntima, eu era bem melhor do que eu sou. Eu sei que precisa fazer. E perder as esperanças, se você perder as esperanças, não tem mais nada para fazer. Você vai ter que bater no fundo para voltar e perceber que as esperanças estão lá, você só não está vendo. Porque não existe essa de perder a esperança. A nossa vida, ela não termina nunca. E o nosso destino é ser feliz. E é determinado por Deus, isso não tem revogação. Por isso que eu falo que Deus não é brasileiro. Ele cumpre as leis. Ele faz e cumpre. Ninguém consegue dar um jeitinho. Não é? Então, a reforma íntima é a sua busca por ser alguém melhor. E o caminho que eu procuro é me olhar no espelho. E quando as pessoas falam que eu sou humilde, eu não sou humilde. Pergunta para minha mulher. A humildade, ela não é a última medalha que a gente põe no peito. A última. Quando você realmente é humilde, você não precisa de mais nenhuma. Você tem todas as medalhas. O que eu procuro é a noção de realidade. Eu procuro me olhar no espelho para ver realmente quem eu sou. Porque eu não posso deixar de fazer coisas que eu posso fazer. Não é? E eu também não posso achar que eu posso fazer coisas que eu ainda não sei fazer. Eu acho que a humildade é você saber quem você é,
onde você está e o que te cabe. Né? Fora isso, então, se você está achando que você perdeu todas as esperanças, é porque, na verdade, você está precisando rever a sua fé. Rever o seu conceito de fé. E, geralmente, quando a gente se acha nessa situação de desespero, se você for olhar direitinho, é que você é muito mimado. Você não está aceitando os nãos que a vida está te dando. Eu costumo dizer para os meus filhos o seguinte: eu falo não para você, você sofre, mas eu prefiro que você sofra aqui com o meu não do que com os nãos que a vida vai te dar. A vida dá 10 nãos para cada um sim. Se eu não sei ouvir não, eu não vou conseguir ser feliz. Eu não vou conseguir viver. Então, a minha habilidade de ser feliz está diretamente ligada à minha habilidade de ouvir nãos. Tinha um professor meu que ele falava assim: quando eu tinha sua idade, eu engolia sapo porque eu queria um dia ser chefe e parar de engolir sapo. Hoje eu sou chefe e eu descobri que, graças a Deus, que eu engoli aqueles sapos quando eu tinha sua idade, porque hoje os sapos que eu engulo são muito maiores. Então, a única coisa que melhorou foi a minha habilidade de engolir sapos. E é isso mesmo. Quanto mais velho e experiente você fica, você aprende a lidar com as frustrações de uma maneira mais tranquila. E aí você passa a ser mais feliz. Então, se você acha que perdeu as esperanças, é porque você está sendo mimado. Porque você não está aceitando o não. Você está sendo birrento. Mal criado. Toma atento, menino. É isso. Bom, a gente tem uma pergunta com 5 partes. Todas sobre comportamentos. Em vez de responder a pergunta de para que ser espírita, é como ser espírita. Faço as 5 ou faço uma de cada um? Vai uma de cada vez que eu estou esquecido. Lá. Primeiro, é errado um espírita ter imagem de santo em casa? Errado. Olha, bom, primeiro eu quero deixar claro, muito claro, que eu não sou autoridade em espiritismo. Eu não falo em nome de ninguém, não sei em nome de mim mesmo. E eu falo muita bobagem, viu, pessoal? Às vezes eu falo com convicção porque eu acredito nas minhas bobagens. Depois eu descubro que é bobagem, aí eu mudo. Mas então toma cuidado, né? Bom, essa coisa de certo ou errado, eu tenho uma visão bastante relativa sobre isso, né? Eu não acho errado ter uma imagem em casa, desde que você saiba o que aquela imagem significa para você. Então, no meu consultório, eu tenho um quadro que tem lá uma foto, a minha esposa e os meus 3 filhos e eu. A gente estava em Bariloche lá, foi um momento muito legal, a gente conhecendo a neve, todo mundo pela primeira vez vendo a neve, tiramos uma foto, todo mundo feliz, e eu adoro olhar para aquela foto. Então, eu coloquei ela lá e toda vez eu olho para ela e meu coração se aquece, né? Quando eu lembro daquilo lá. E eu tive numa palestra e me deram um quadro mediúnico que era São Francisco de Assis mexendo num jardim. Eu enquadrei e coloquei no consultório. Aí, quando eu olho para minha família, eu olho para o quadro de São Francisco. E eu lembro daquele espírito que largou tudo, que foi fiel a Jesus e que trabalhou por aquilo. E aquilo aquece o meu coração. Qual é o problema? Me conta. Agora, se a tua imagem está lá, num altar, com vela acesa, se você faz umas mandingas de manhã, aí tem alguma coisa errada. Não é? Agora, se a imagem é para você lembrar de Maria, aquele espírito acolhedor, que Bezerra de Menezes gosta tanto, qual é o problema? Não é a tua referência para aquilo. Então não está errado. Né? Eu acho. E palavrão? Palavrão. Espírita pode falar palavrão? Então, se não puder, eu não sou espírita. Olha, o que o palavrão faz? Você muda a frequência, né? Então, isso também depende como é que você fala o palavrão. Uhum. Depende. Às vezes você solta um puxa vida, né? Uhum. Esse puxa vida, ele não é um puxa vida de... né? Você pisou numa sujeira, falou, puxa vida, né? Então, assim, o meu coração não está sintonizado naquilo lá. Então, também não é legal, assim, porque você está emitindo uma vibração, é como se fosse um mantra. Você emite uma vibração que pode atrair outros que estejam vibrando baixo. Agora, aquele palavrão que é realmente um palavrão, que vem da alma, e às vezes não precisa nem ser a palavra considerada palavrão, né? Às vezes você só falar um o quê?
Esse ok pode ser um palavrão muito mais grave do que um PQP, por exemplo. Por quê? Porque, na verdade, o que interessa é a vibração que eu estou emitindo. E na hora que eu emito, imediatamente, automaticamente, quem está ali com aquela vibração acopla em mim. E eu gero um processo de obsessão instantânea. É igual café instantâneo. Botou no leite e já virou café. E aí você virou um obsediado. E para você sair daquilo ali, às vezes é difícil. Então eu já percebi isso. Eu tinha um amigo meu, a gente operava muito junto, só que ele tinha esse defeito. Quando começava a dar errado alguma coisa de cirurgia, ele começava a xingar. Começava a xingar. E começava a dar tudo errado, cada vez pior. E eu falava, para com isso, cara. Olha a vibração. Não, bicho, não faz isso não. Você chama o anjo que eu vou chamar o demônio. Você chama quem você quiser, mas quieto. Não é? Você está estressando todo mundo aqui, o anestesista, a circulante, a enfermeira. Não é legal o que você está fazendo. E a tua cirurgia, o teu paciente? Para com isso, cara. Aí, às vezes, ele começava a xingar, eu começava a rezar. Ele xingando e eu lá. Nossa, que tá no céu, ajuda. Aí ficava aquela guerra, né? Da metade para lá do paciente, uma vibração, da metade para cá outra. Né? E depois eu até parei de operar com ele. E ele parou de operar. Porque ele era super bom cirurgião e o índice de complicação dele era altíssimo. Eu falava para ele, é porque você entra numa vibração ruim. E enchia de palavrão. É o palavrão? Não, é a vibração. Então, não fica... Porque senão daqui a pouco a gente está virando carola. E não pode falar palavrão, não pode cortar o cabelo, não pode não sei o quê. Não é isso. Você tem que saber por que não pode. E o que não pode. Então não é falar a palavra, é vibrar a emoção que a palavra traduz. E isso é que não é legal. Só que vai acontecer? Vai. Com que frequência? Alta. Porque a vida é assim, porque a gente não é nenhum santo, porque as coisas acontecem, a gente fica nervoso, se desequilibra e fala bobagem. E na hora que você fala bobagem, você já percebe que aconteceu isso comigo aqui, ontem até... Estava falando com o Luiz veio me fazer uma pergunta super legal. Tá aí o Luiz? Tá lá. Ele veio todo legal, veio falar, e ele falou uma coisa que não estava errada, mas ele citou uma pessoa que me incomoda. E depois, quando eu vi, eu já estava falando mal da pessoa, e ele ficou me olhando assim, eu falei, depois eu preciso pedir desculpa para o Luiz, eu estou pedindo em público. Né? Porque... eu que me desequilibrei. E o que ele me disse nem estava errado, estava certo. Na verdade, não, sabe? Você deve ter ficado bem confuso, né? Falou, eu não entendi nada. Esse cara acabou de falar um negócio agora. Por quê? Porque eu me sintonizei com uma dificuldade minha. Aquela pessoa, né, que você falou, que você citou a palavra, acendeu em mim uma coisa ruim. E eu me deixei levar por aquilo lá. Depois caiu a minha ficha. Aí eu fiquei com vergonha de falar para ele. Mas aí agora eu estou falando. E estou me sentindo melhor com isso. Por quê? Porque eu sintonizei errado. Eu pus na tomada errada. E vai acontecer de novo? Vai. O que adianta eu ficar falando que não? Porque vai acontecer. Então, se você não pode falar palavrão se você é espírita, então muda de religião. Tem que falar palavrão, vai falar. Faz parte, né? Mas procura identificar a vibração e retornar o quanto antes. Quanto menos tempo você ficar fora do padrão, melhor para você. Vida social. Como é que a gente concilia ser espírita, ter vida social, não ter vida social? E se a gente não tem vida social, como é que a gente concilia não magoar aqueles que gostam de nós e de uma vida social? Olha, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas não está bom, não. Tá ruim o negócio. Olha, eu tenho uma vantagem, porque assim, eu não preciso falar que eu sou espírita, todo mundo sabe. Onde eu estou, na minha cidade, todo mundo sabe que eu sou espírita. No consultório, as pessoas vão no meu consultório e já sabem que eu sou espírita. Então eu tenho essa vantagem. E assim, eu nunca tentei catequizar ninguém, doutrinar ninguém. Nem os meus filhos. O meu mais velho diz que é ateu.
O do meio agora veio falar para mim que ele não sabe se ele é ateu ou agnóstico. Né? A minha mulher fala que não é espírita. E o meu mais novo falou que ainda não sabe o que ele vai querer ser. E eu nunca falei para eles que eles têm que ser espírita. Eu levava eles na evangelização, tive que parar porque teve um problema lá quando meu filho falou que Deus não existia, que não tinha ninguém que convencia ele do contrário. E quando isso aconteceu, eu chamei ele e falei assim, olha, meus parabéns. Você tem coragem de colocar o que você acredita, eu acho isso uma virtude. Eu não vou mais obrigar você a ir no evangelho e eu estou te dando os parabéns. Ele ficou assim, né, olhando. O que ele vai fazer agora? Eu falei, eu só peço para você o seguinte, para você ter essa opinião, eu quero que você forme a sua opinião. Então vai ler, vai estudar, para você decidir o que você quer ser ou não. Você não precisa ser o que eu sou, só porque eu sou, mas eu também não, se é para comprar o prato pronto, compro o meu, não compro o de outro. Não é? Se você é ateu porque o outro te disse que é bonito ser ateu, então não seja, porque você está sendo vaca de presépio. Se é para ser vaca de presépio, seja do meu presépio, não do outro. Não é? E ele ainda diz que é ateu. Então, eu não quero que ninguém seja espírita, eu quero que as pessoas sejam felizes. Os meus filhos, principalmente. E eles vão encontrar o caminho deles, que com certeza não vai ser o mesmo que o meu. Mas eu também tenho certeza que no futuro, se eu for um bom espírita, ou se eles perceberem o meu esforço em ser um bom espírita, isso vai impactar a vida deles. Eu não vou precisar convencê-los, não precisa fazer o evangelho, é legal fazer. Mas se eles não quiserem mais fazer, paciência. Eu não quero que eles peguem raiva do espiritismo. Né? Então, eu acho que a minha vida social é muito boa, justamente porque eu sou espírita. Mas eu não quero que ninguém seja junto comigo. Mas eu quero que eles me respeitem por eu ser. Né? A minha família, as minhas tias, todas são católicas, tem uma carismática. Eu tenho uma prima que é pastora evangélica. Eu respeito ela, me respeita. Eu não falo mal dela de jeito nenhum. Eu sei que ela já falou mal de mim. Mas aí o problema é dela, não é meu. Não é? Eu falar mal dela que é problema. Ela falar mal de mim é problema dela, não é meu. Então eu estou nessa. E a minha vida social melhorou muito depois que eu virei espírita, porque eu consigo entender melhor as outras pessoas e aceitar melhor as dificuldades dela. Aceitar melhor não significa que eu aceito. Mas pelo menos eu sei que o caminho é esse. Então, acho que se você está com dificuldade social, por ser espírita, acho que precisa voltar para o banquinho, abrir o livro e ler de novo. Você está fazendo alguma coisa que está errada. Eu não sei o que é, mas alguma coisa está errada. Né? Sexualidade. Uma pessoa que talvez tenha nascido com determinado sexo, não se sente feliz, assume a sexualidade que deseja. Como é isso no plano espiritual? Então, esse é um assunto interessante. O Andrei esteve aqui, né? Ele deve ter discutido isso com vocês, mas assim, eu já ouvi gente graúda do espiritismo, respeitada, falando que, a pessoa que vem com o sexo e não aceita o sexo que tem, que é uma prova que ela está falhando naquela prova. E já ouvi gente falar que a pessoa tem que se abster do sexo. Eu não concordo com nenhuma dessas duas hipóteses. Karma, todos nós estamos enfrentando, cada um dentro do seu quadrado. Né? E a pessoa que tem um sexo e ela se sente atraída pelo outro, pelo mesmo sexo, ela não optou por isso. Por isso que não é opção sexual, é orientação. Ela nasceu desse jeito. Eu nasci de um jeito, eu queria ter olho azul, eu queria ter mais uns 10 centímetros, mas eu não tenho. Não tenho. Paciência. Não é? Eu tenho que gostar do jeito que eu sou. Agora, se eu não aceitar essas diferenças que eu tenho em relação aos outros, como o Rossano falou muito bem isso aqui, a pior coisa que tem é você se comparar com alguém. Então, você só tem que se aceitar, porque você não é pior que o outro. Você é do seu jeito, nem pior nem melhor. E se você se sente atraído por uma pessoa do mesmo sexo que você, e você não consegue se sentir atraído pelo outro sexo, como é o padrão, mas 14% da população é homossexual. Então, você só precisa aceitar isso, mesmo que as pessoas que estão perto de você não aceitem. É a mesma história de falar mal. Isso é o problema delas. O seu problema é você se aceitar. Você se aceitar como você é. Gordo, magro, alto, baixo, homossexual, heterossexual, bissexual, transexual. Não interessa. Não interessa.
Né? Eu tive um exemplo interessante de um colega nosso que é psiquiatra, tem 3 filhos, o do meio é homossexual. Ele já sabia que o filho era homossexual antes do filho perceber. E quando ele percebeu que o filho estava em conflito, ele chamou e falou, filho, você já parou para pensar na sua orientação sexual? Você sabe de quem você gosta? Aí ele começou a chorar. Falou assim, mas vocês não vão gostar de mim por causa nós vamos continuar amando você do mesmo jeito. Não tem problema. Não é? Que sorte que esse guri teve, né? Porque não é assim. Então, isso não é uma doença, não precisa ser curado, você não precisa se punir por causa disso, não precisa abrir mão do sexo por causa disso. Você precisa, o que todo mundo precisa, se respeitar e respeitar os outros. Se você fizer isso, você vai ser feliz. Né? O resto, tudo é variabilidade do normal. Né? E sobre ser pai e mãe, os filhos escolhem os pais? E se eles escolhem, por que às vezes machucam tanto a gente? É a montanha-russa, pessoal. Na hora que você está descendo, você acha que está ruim, mas depois melhora. Eu acho que a gente escolhe dentro das nossas possibilidades. É igual ao planejamento da reencarnação. Você vai lá no Ministério da Reencarnação, no nosso lar, senta na mesa para fazer entrevista, fala, vai reencarnar, né? Eu não queria, né? Mas não, precisa reencarnar. Bom, e aí, como é que vai ser? Bom, a gente pode te oferecer essa oportunidade. Sabe? Eu acho que a gente está numa fase evolutiva que a gente participa muito disso. Então, você escolhe os seus pais, mas eles vão te apresentar algumas possibilidades. E essa experiência tem que ser útil. Então, eu falei isso ontem, né? Da experiência que eu tenho com o meu filho, o mais velho. Eu tenho certeza que a gente é desafeto do passado. Todos os meus filhos, quando eles nasceram, como eu sou médico, eu estava junto, eu peguei eles no colo e eu saí da sala de cirurgia e me apresentei para eles, para os 3. Aí o primeiro, olha, Diego, seja bem-vindo, eu sou seu pai, o Décio, eu não sei de onde você está vindo ainda, mas eu estou muito feliz de você estar aqui comigo e tal. Eu fiz um discursinho lá para ele. E eu estava muito emocionado e tudo, aí a hora que ele parou de chorar, ficou olhando, assim, meio... Aí eu levei ele para minha mãe, para as avós verem, e levei ele de volta para a Alessandra, que ela estava desesperada, né? Lá fazendo a cesárea, querendo ver o filho. Aí quando nasceu o Felipe, eu fiz a mesma coisa. Quando nasceu o Bruno, eu fiz a mesma coisa. Né? Dos meus 3, o que eu tenho mais dificuldade é o primeiro. A gente vive brigando. Né? Mas toda vez que eu falo de filho, eu falo dele. Né? E aquilo que eu falei, ele tinha 6 anos, era mamãe e Décio. Mamãe e Décio. Papai, Décio. Olha o que eu suei para aquele moleque me chamar de pai. Eu falei, putz, eu demorei tanto para ser pai, agora o meu primeiro filho não me chama de pai, né? Era uma frustração, eu chorei tanto por causa do Diego, vocês não imaginam. Vocês não imaginam. E aí, depois disso, a gente teve alguns arranca-rabos feios, né? O último que a gente teve foi até recente, foi agora um pouco antes dele escolher fazer medicina e tudo mais. Mas não tem jeito de eu não gostar dele, cara. Não tem jeito. Então, você vai escolher, para ter o pai e a mãe, você vai escolher 2 que você já está numa boa? Sim, se você não tiver que resolver nada com outra pessoa, se tiver tudo certo. Mas vamos supor que ele tem uma ligação muito legal com a mãe dele. Olha, esse espírito é legal, eu gosto muito dele. E o marido, que vai ser teu pai? Esse cara... Eu não tenho um passado muito bom com ele aqui. A gente brigou muito. Eu não quero ele de pai, não. Não, mas, olha, a nossa sugestão é que seja. Porque da época que vocês brigaram para hoje, ele deu uma melhoradinha. E ele está do lado da Alessandra. Ela vai te ajudar. E é uma oportunidade de vocês resolver com ele. E aí devem ter me consultado, né? Olha, nós estamos botando esse espírito aqui. Opa, será que vai dar certo? Não, confia, vai dar. E já deu. Então, eu acho que é assim. Quer dizer, você escolhe, mas com assessoria. Mas ele não veio para te machucar. Ele veio para fazer as pazes com você. Aproveita a oportunidade. Né? Porque é muito forte isso. É muito forte essa coisa de você poder
viabilizar ele. E, para mim, que sou pai, agora imagina a mãe, cara. É inimaginável isso, né? Médium de efeitos físicos. Toda mulher faz materialização, não é? Ela consegue fazer, dar fluido vital para o espírito criar um corpo para ele. Cara, isso é muito louco. E quando eles nasceram, tem outra coisa que eu falava para a Alessandra. 1 mês, só eu dou banho. Porque não tem essa. Ficou 9 meses com você. Ele precisa de algum contato comigo. E eu dava banho, ficava lá, ele chorava, aquela coisa. No primeiro, coitado do Diego, apanhou, né? Porque eu não sabia fazer. No segundo, já estava prático. Aí vinha minha sogra, não, eu que vou dar banho. Não. Até 1 mês sou eu que dou banho. Né? Para criar um vínculo. Ela já tem um vínculo. São 9 meses do mesmo perispírito junto, tudo misturado, né? Puta vantagem, né? Tem que ter alguma... Me dá uma quadra, né? Antes de você começar a correr também, senão é muita sacanagem, né? Mas eu acho uma experiência muito legal. Muito legal. É doído mesmo, às vezes. É doído. Mas ele não está te machucando, não. Ele está querendo se acertar com você. Pode amar ele, que não tem jeito. Oi? Ah, conseguiu. Não, consegue sim. Às vezes a gente acha que foi um fracasso e não foi. Olha aquele meu paciente. A filha dele não perdoou ele. Né? É que às vezes na encarnação você não consegue, mas parece que não conseguiu, mas depois, quando você passar para lá de lá, você vai ver como deu certo. Porque você foi pai dele. Você foi pai dele. Não, é isso aí. Eu vou fazer a última pergunta e depois disso eu queria pedir para o Dr. Décio dar uma mensagem para a gente, bem legal, para a gente tocar nossos corações sobre esse momento nosso, e aí a gente encerra com a oração. Mas a última pergunta é a seguinte, você não sabe qual é essa pergunta não, é uma nova. Baseado nas palestras de sábado e domingo, ser espírita para quê? E ser médico e ser humano, como é que a gente pode conciliar mediunidade e esquizofrenia? Como é que a gente diferencia os dois? Se houver livros, palestras sobre o tema, dá uma referência para a gente? Olha, esse tema é muito interessante e é um tema muito palpitante entre as AMEs. Eu recomendo que você busque, porque assim, o Departamento de Psiquiatria da Associação Médico Espírita do Brasil é formado por uns 5 ou 6 psiquiatras que eles têm se dedicado muito a isso que você falou. Como é que vai fazer a diferença entre a esquizofrenia e a mediunidade? Eles têm trabalhado muito nisso daí e eles são capazes de fazer essa diferença. O que você pode saber é o seguinte, todo esquizofrênico é médium, mas nem todo médium é esquizofrênico. Né? Então, a mediunidade ela é inerente a todas as pessoas e os esquizofrênicos, de uma maneira geral, têm isso aí de uma maneira mais assoberbada. O pessoal lá do Hospital Espírita André Luiz, diretor clínico é o Dr. Roberto Lúcio, que é vice-presidente da AME Brasil e é psiquiatra do departamento, eles têm um trabalho muito legal lá, que quando eles atendem o paciente, tem médiuns videntes que ficam assistindo. E os médiuns, eles são capazes, os mais experientes, capazes de diagnosticar a esquizofrenia só pelo perispírito, sem nunca ter conversado com o paciente. E eles já caracterizam isso. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, o que eu sei sobre isso. Né? Existem alguns critérios que são critérios técnicos, você tem que consultar um psiquiatra. De preferência, um psiquiatra que conheça a espiritualidade. Esse que é o problema atualmente, porque a psiquiatria não aceita. Eu acho muito difícil vocês acharem um psiquiatra americano que vai fazer isso aqui. Eu acho que você vai ter que pegar um avião e ir lá para Porto Alegre ou para Belo Horizonte e consultar dentro do hospital espírita, porque o tratamento é realmente diferenciado. É realmente diferenciado. Né? Então, o que a gente sabe é o seguinte, o seu cérebro é o órgão de manifestação do seu espírito. E o esquizofrênico ele tem uma alteração funcional no cérebro. Então, ele não consegue uma interface, uma comunicação, uma expressão adequada do espírito dele. É como você colocar um óculos de grau para ler e alguém pedir para você olhar a paisagem. O que vai acontecer quando você olhar a paisagem? Você não vai enxergar a paisagem, vai ver um borrão, você não vai conseguir definir forma, você não vai conseguir... Então, o esquizofrênico é um cara com óculos para ler de perto que está tendo que ver a paisagem. Então, o cérebro dele passa uma realidade diferente para ele e ele vive dentro da realidade que ele percebe,
que não é a mesma que a gente percebe. Isso cria um descompasso entre ele e os outros, que cria sofrimento para ele e para as outras pessoas que estão com ele. Então ele está ali com uma dificuldade física, né? Mas essa dificuldade física traz uma experiência que emocionalmente e espiritualmente vai fazer ele e a família dele crescer. Então, o tratamento espiritual e a esquizofrenia, portanto, não tem cura, porque a alteração no cérebro é uma alteração que é permanente. Pelo menos até agora a gente percebe isso. Mas ela tem tratamento. E os pacientes melhoram muito, muito. Então, quando você associa o tratamento espiritual, melhora demais. Demais. Às vezes, você fazer uma desobsessão, aquilo melhora o quadro clínico infinitamente. O paciente diminui a dose de remédio, para de ter crise, é uma maravilha. Então, eu recomendo que você busque na internet, busque a Associação Médico Espírita do Brasil, Departamento de Psiquiatria, os artigos, as palestras do Dr. Roberto Lúcio, do Dr. Sérgio Lopes, né, que é o pessoal, são os psiquiatras da AME, e esse pessoal está fazendo um trabalho fantástico, né? E se for possível, você levar ele lá. Eu recomendo, a princípio, Belo Horizonte, no consultório ou no Jaider, ou então do Roberto Lúcio, que eles têm uma experiência gigantesca nisso. Eu acho que não tem ninguém no planeta com a capacidade que eles têm para fazer esse tipo de tratamento. Agora... Olha, gente, vocês sabem que nesse mesmo final de semana está tendo em Washington, o Congresso da Associação Médico Espírita Internacional e o Congresso da Associação Médico Espírita Americana, né? Quando eu conversei com a Cláudia e a gente combinou de eu vir aqui, o Congresso ia ser na semana que vem. Então, a minha pretensão era vir fazer o trabalho aqui e depois ir a Washington fazer o trabalho lá, depois voltar para o Brasil, porque no final do mês eu tenho que ir para a Europa. Quando eles não conseguiram fazer o congresso e teve que juntar a data, eu fiquei, meu Deus, e agora? Porque o meu compromisso primeiro é com a AME, mas eu já combinei com o pessoal lá de Atlanta, eu não vou. Mas e agora? O que eu faço? Aí eu parei para pensar 2 minutos e decidi. Eu falei, não, eu tinha combinado com eles antes, eu vou para Atlanta. E se a espiritualidade tirou a minha possibilidade de participar lá do Washington, é porque não era para ser. Olha, eu acho que isso aconteceu, não foi por vocês, foi por mim. Né? Porque eu ganhei um presente gigante esse final de semana. Eu me senti muito bem aqui, eu me senti acolhido. Eu pude estar perto, passar um final de semana mesmo que curto com o Rossandro. Eu amo aquele guri. Sabe? Para mim, ele é o melhor... Ele que não nos está nos ouvindo, ele é o melhor orador espírita que eu conheço hoje. Né? Ele tem uma profundidade de conhecimento e ele tem uma simplicidade. Né? Eu acho ele demais. Ele fala que ele me admira, que eu sou fã, mas eu é que sou fã dele. Né? Então, eu ganhei um monte de presentes, né? Ontem a gente se divertiu tanto, foi tão gostoso. Por quê? Porque eu acho que aqui eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Se eu estivesse lá em Washington, o pessoal lá está apresentando pesquisa científica, eles estão tratando de um outro lado, que eu acho que não parece que é o meu lado, mas não é. Eu não sou um cientista, eu não produzo ciência, eu reproduzo. Eu leio, eu estudo e conto para vocês. Eu tento digerir a informação, eu grudo com o André Luiz e eu conto para vocês. É isso que eu sei fazer. E eles lá não estão interessados nisso. Né? Eles estão interessados, é um outro caminho, é uma outra tarefa. E eu sou muito grato à espiritualidade que me colocou esse final de semana aqui com vocês. Então, eu tenho muito para agradecer, né, de vocês terem feito tudo isso, ainda pagaram a minha passagem. Eu estou muito feliz de poder estar aqui. Eu, sinceramente, espero que a gente possa ter trazido alguma coisa que dure, que seja útil. Né? Não que seja bonito, engraçado. Essas coisas todas fazem parte, até para ficar palatável. Né? A gente passar 2 dias inteiros vocês ouvindo a gente falar sem parar. Mas que as nossas
palestras, as nossas palavras tenham podido traduzir um pouco da emoção que a espiritualidade colocou nos nossos corações para a gente dividir com vocês. Então, obrigado. Bom, chegamos ao fim. É o nosso desejo sincero de que o que compartilhamos aqui nesse fim de semana, com tanta convicção, seja um motivo para reflexão bem profunda sobre esses temas. Obrigada a todos. E a gente espera ver novamente a nossa 10ª conferência. Então, nos veremos em breve. E antes de a gente encerrar, pedimos ao nosso querido Adalto Silva para dar nossa oração de encerramento. Mestre Jesus, ensina-nos a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar considerações, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor Jesus, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje e sempre. Que assim seja.